importantes, maravilhosos. Então, hoje é o último domingo do mês de maio. Vamos recordar um pouquinho, tá? Desses temas e pensar assim, bom, o que ficou para mim? Tá? Então, nós tivemos o tema, né? Família em uma cultura em desconstrução. Então, como é que a família chegou ao estado que nós temos hoje? Essa mensagem, ela trouxe esse entendimento para nós. Nós também tivemos família como testemunho. Foi domingo passado, o pastor Fábio pregou sobre isso. Uma mensagem maravilhosa. Também tivemos sogros que edificam ou dividem. Muito bom. Outro tema que nós tivemos quem está formando os nossos filhos? O discipulado invisível da nossa cultura. Uma bênção também, foi o pastor Didei. Outro tema maravilhoso foi feridos nas relações familiares. A pastora Aldelina compartilhou. E hoje à noite, fechando, nós vamos ter o pastor Marcelo. Ele vai falar sobre pais e filhos no modelo bíblico no mundo sem referência. Muito importante. E o tema de hoje de manhã, você tem aí o Salmo 127. Vamos ler juntos no 3. 1, 2, 3. Os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Isso está em que local na Bíblia? No Salmo 127, versículo 4. O que você entende com essa declaração bíblica, que é uma mensagem para os pais em relação aos seus filhos? Quem é que projeta os filhos? Quem é que lança os filhos à frente? Não é? Quem é que direciona os filhos para um alvo na vida? Deus fala, olha, são vocês, são os pais. Então esse é o papel que os pais têm. E o nosso tema de hoje de manhã, então, é pais que não soltam e filhos que não crescem. Se você pensar nesse tema e na imagem anterior, são pais que mantêm a flecha na aljava, mas nunca colocam no ar para projetar os seus filhos. Deu para entender? Tá? Eu queria que você olhasse para esse tema. A imagem é bem pertinente, né? Eu queria te perguntar o seguinte: qual é a ação aí nesse tema antecedente e qual é a ação consequente? A ação antecedente é não soltar, e a ação consequente é não crescer. Quem é que faz a ação antecedente e quem é que sofre a ação consequente? Quem faz a ação antecedente são os pais. E quem sofre a ação consequente são os filhos. Então, uma coisa está relacionada à outra. Se os pais não soltam, os filhos não crescem. Tá ok? E o que nós temos na realidade dos dias de hoje? Pode passar, por favor. Tá? Filhos que, em grande parte, cresceram no tamanho, mas não conseguiram crescer emocionalmente, psicologicamente, e se sentem inaptos para os desafios da vida. Por quê? Porque eles não amadureceram. Vocês percebem que é cada vez mais comum escutarmos relatos de jovens adultos que se sentem inseguros para sair da casa dos pais, iniciar uma carreira ou tomar decisões importantes sozinhos. Alguns expressam sentimentos de medo, inadequação e dependência emocional. Outros até desejam conquistar sua autonomia, mas parecem paralisados quando enfrentam as responsabilidades da vida adulta. E uma pergunta: o que estaria por trás deste fenômeno? Entre muitos fatores, um aspecto central chama a nossa atenção. O estilo de criação adotado pelos pais forma como os pais conduzirem a educação dos filhos ao longo da vida
é uma grande influência para essa condição de imaturidade dos filhos. Nós vamos ver como é que os pais fazem isso, involuntariamente ou voluntariamente, mas nós vamos ver isso. Mas agora eu quero que você receba uma informação importante. Muda, por favor, tá? Que é como é que ocorre a relação da criação dos pais e como é que isso vai refletir no filho na sua vida futura. Então vamos usar a analogia do bonsai. Imagine que você tem uma semente de uma árvore e se você plantar a semente dessa árvore na natureza, em campo aberto, há 3 possibilidades daquela árvore não crescer e não se desenvolver. E essas 3 possibilidades são as seguintes. Ela é uma mudinha pequena, então as formigas podem cortar suas folhas e sem a folha ela não vai ter como respirar, como transpirar e ela vai secar a raiz. Mas ela também pode não crescer, não se desenvolver por ação humana, porque ela é tão pequenininha, tão indefesa, alguém passando pode pisar, pneu do carro, qualquer coisa, e ela também não vai se desenvolver. Ou por uma ação da natureza também, uma chuva forte, uma enxurrada, vai lavar o solo e vai levar aquela semente. Então, se você quer que aquela sementinha se torne uma árvore, qual a opção que você teria para ela se desenvolver num ambiente seguro, para que ela pudesse se fortalecer, para que depois, então, ela viesse para o ambiente aberto? Uma das opções que você teria era plantar aquela sementinha aonde? Num vaso. E é isso que normalmente você encontra, esqueci o nome, esses lugares que nós temos muito aqui na nossa região, que vende plantas, nos hortos, né? Então, eles colocam lá a sementinha num vaso, aí vira a mudinha, e quando ela já está mais madura, eles falam para você, olha, quando completar esse tempo, você pode tirar do vaso, que ela vai conseguir prosperar e se sustentar. Então, a chance de sobrevivência da futura árvore, mas que naquele momento é só uma plantinha, está onde? E está no vaso. Somente dessa forma ela poderá crescer protegida de todas as ameaças. Ser regada, ser adubada, ser colocada ao sol, longe dos perigos do solo selvagem. Então, vamos tomar como exemplo aquilo que acontece com uma espécie de planta chamada cegonha. A cegonha é uma árvore que ela pode atingir até 80 metros de altura. Isso equivale a um prédio de 30 andares. Nós temos aqui na nossa região muitos prédios residenciais. A maioria são até 5 andares, né? 3 andares. Mas imagina um prédio de 30 andares. A cegonha pode chegar até esse tamanho. Mas toda essa grandiosidade começa numa mudinha frágil de apenas alguns centímetros. Então, o que eles fazem? Eles colocam essa mudinha num vaso e esperam ela alcançar cerca de 3 metros de altura, onde ela vai estar protegida das formigas, das pisadelas das pessoas, e essas ameaças já não vão colocar em risco a sua existência. Então aí é a hora que eles transferem ela do vaso e colocam no solo, porque ela vai conseguir prosseguir no seu crescimento. Então, se ela não tiver as raízes em condições de sustentar o seu crescimento e o seu desenvolvimento, isso não vai ocorrer. Agora, eles criaram um método que se chama bonsai,
e que mantém as plantas nanicas, mesmo que seja uma sequoia. E como é que isso ocorre? Eles colocam a semente em um vaso pequeno e, mesmo passando o tempo, eles não transferem aquela sementinha, mesmo um brotinho, já para uma terra em ambiente aberto, onde ela teria a possibilidade de expandir as suas raízes. Então, quanto menor o vaso, menor vai ser a planta, mesmo que seja uma gigante como uma sequoia. Agora que você entendeu o processo, vamos trazer essa analogia para explicar o papel dos pais na criação dos filhos. O que é o vaso? É a casa dos pais. A casa dos pais tem toda a segurança, os cuidados para os filhos e representa o vaso. Nessa analogia, quem representa os filhos? A árvore. Então, o vaso, para os filhos no início da vida, ele é extremamente benéfico. Ele também é necessário. Por quê? Porque sem o vaso, compromete o crescimento e o desenvolvimento saudável dos filhos. Então, é necessário para que haja um crescimento e um desenvolvimento positivo, que os filhos estejam neste vaso. Mas, o que acontece? Muitos pais não incentivam os filhos a saírem do vaso e a enfrentarem a vida, serem independentes, serem responsáveis. E alguns pais não fazem isso por quê? Porque, até às vezes bem intencionados, esses pais, eles têm medo do que pode acontecer aos seus filhos. E então eles fazem de tudo para que eles permaneçam debaixo de suas asas, dentro do vaso, dentro de casa, pelo máximo de tempo que eles puderem manter, acreditando que isso é para o bem deles, para a sua proteção. Mas esse é o paradoxo do vaso. Ao mesmo tempo que ele protege em um determinado período da vida, ele inibe o desenvolvimento. Os filhos que não são transferidos para o solo da vida, ou seja, que não saem de casa para encarar os desafios da vida, em geral, ficam prejudicados no seu desenvolvimento, apresentando comportamentos de imaturidade e insegurança. Então, é um fenômeno que tem crescido nos dias de hoje, mas essa analogia ela é muito importante, porque o vaso que representa a casa dos pais não é bom para toda a vida, é bom durante o período da vida. E se os pais não tiverem esse entendimento e tentarem reter os filhos por mais tempo do que seria devido ou necessário, eles estão, ainda que bem intencionados, aplicando a técnica do bonsai para os seus filhos, em relação à sua identidade, à sua natureza, a não desenvolverem raízes que darão a eles condições de enfrentar os desafios do mundo. E eu quero agora, que você entendeu isso, te dar dois exemplos. O primeiro exemplo é o filho adulto empregado, mas dependente, mesmo com renda estável, ele prefere permanecer na casa dos pais para poder gastar o seu dinheiro com prazer, sem assumir responsabilidade financeira. E nós temos visto essa situação ela crescer mais rotineira. Então, às vezes, o filho já adquiriu condições de ter vida própria, financeiramente falando, mas ele não tem condições emocionais e psicológicas de aproveitar essas condições que ele tem. E outro exemplo é da parte dos pais. Quando isso ocorre, o que os pais vivenciam? Eles se sentem sobrecarregados. Por quê? Às vezes os pais já são aposentados,
mas eles ainda continuam arcando com todas as despesas da casa sozinhos, porque os filhos não querem sair da zona de conforto. Então, a consequência de, consciente ou não, os pais quererem que os filhos permaneçam mais tempo no vaso, a consequência é para qual dos dois lados? Para os filhos e para os pais. Ninguém sai ganhando, todos saem perdendo. E a pergunta agora é a seguinte: se ninguém ganha, por que alguns pais fazem isso? Tá? E a resposta ela é o seguinte: primeiro, porque alguns pais adotaram a postura de superproteção aos seus filhos. Há 4 tipos de relacionamentos dos pais com os filhos. Um chamado autoritário, o outro democrático, o outro superprotetor e o outro permissivo. Desses 4 tipos de paternidade, a que gera filhos adultos incapacitados emocionalmente de enfrentar os desafios da vida são os pais superprotetores e os pais permissivos. Tá? Os outros 2 tipos vão trazer outros tipos de consequência. Então é importante, já que o nosso tema é esse, pais que não soltam, filhos que não crescem, conhecer o tipo de criação que pai e mãe podem adotar e que pode fazer com que os filhos cresçam fisicamente, mas não cresçam psicologicamente, não cresçam emocionalmente. Então, o que seria a questão dos pais superprotetores? Geralmente eles são bem intencionados e o que eles desejam? Eles querem evitar que seus filhos sofram. Eles fazem 3 coisas, via de regra. Eles se antecipam aos problemas que eles imaginam que os filhos poderão sofrer. Segunda coisa, se o problema vem, eles resolvem aquilo para os filhos. E a terceira coisa, eles não querem que o filho sofra nenhum tipo de frustração. Mas o que acontece? Quando os pais agem assim, ao evitar o desconforto para os filhos, eles acabam impedindo que os filhos desenvolvam 3 coisas: a capacidade de resiliência, de ter resistência às dificuldades na vida, a capacidade de ter tolerância à frustração e também afeta a sua capacidade de confiar nas suas próprias potencialidades. Então, você lembra que há um ditado popular, que não é bíblico, mas fala assim: de boas intenções, o inferno está cheio. Então não adianta você ter boa intenção, mas aquilo ali não traz o resultado que você deseja. E no caso de pais superprotetores, evita que o filho sofra hoje, mas vai fazer com que ele sofra a vida toda. Vale a pena? Não vale a pena. Então, os filhos que tiveram pais superprotetores, como é que eles crescem? Eles crescem com medo de errar. Eles crescem, segundo, com receio de enfrentar desafios. E terceiros, com a seguinte sensação no seu eu interior: eu não vou dar conta se meus pais não me apoiarem. É aquele eterno filhinho do papai, o filhinho da mamãe. Agora, os pais, por que alguns pais não soltam os filhos? Segunda razão é porque eles são emocionalmente carentes. E aqui é uma coisa muito interessante. Qual é a característica dos pais emocionalmente carentes em relação ao afeto dos filhos? Eles não suportam a ideia de separação. Eles não suportam a ideia: meu filho vai casar, vai embora. Minha filha vai casar, vai embora. Vai ter uma outra casa, vai ter um outro endereço, vai formar uma outra família. Então, o que esses pais emocionalmente carentes fazem? Eles prendem aos seus filhos um relacionamento com eles. Então, é um relacionamento carregado de medo, de ansiedade e de dependência emocional. E muitas vezes são pais exigentes
que os filhos dêem retorno emocional para eles. E isso pode ocorrer mesmo depois que os filhos saem de casa. Como? Por exemplo, se os filhos tiverem pais superprotetores, mas mesmo assim eles conseguiram romper, né? Tomaram decisões, casaram, resolveram seguir a sua própria vida. O que esses pais superprotetores às vezes fazem? Eles fazem muita cobrança emocional do filho casado, da filha casada. Eles fazem ameaça e manipulação emocional. Por exemplo, por que você não vem me visitar toda semana? Por que você não me ligou essa semana? Então, essa é uma característica de pais superprotetores, pais emocionalmente carentes e que não conseguiram impedir que o filho casasse e constituísse família, tomasse seu rumo, mas agora não conseguem dividir o filho com a nora ou não conseguem dividir a filha com o genro. E querem competir com aquela nova família, com aquele novo casamento, e fazem esse tipo de manipulação emocional, de chantagem emocional, colocando peso no filho ou na filha. Por que você não me ligou essa semana? Por que você não me visitou essa semana? Então, o que acontece? Esses filhos acabam telefonando para os pais toda semana, às vezes visitando toda semana. Mas eu pergunto a você, será que é voluntário? Será que é por amor? Será que é por saudade? Ou por causa da manipulação emocional? Então, de que adianta receber uma ligação com uma visita do filho ou da filha que se foi, porque ele está apenas respondendo às suas cobranças? Não faz sentido, né? É muito melhor uma ligação periódica, uma visita periódica, mas quando o filho ou a filha vai falar assim: estava com saudade de vocês, vim vê-los, vim visitá-los. Não por uma cobrança sua, mas por uma cobrança interior deles, porque tem o desejo de fazê-lo. Outro tipo de pais que não soltam os filhos são os pais egoístas. E qual é a característica dos pais egoístas? É os pais cujas suas necessidades pessoais, suas carências, estão acima do bem-estar do próprio filho. Pastor, existe isso? Não, só nas outras igrejas, só lá fora, aqui não. Tá? E isso é muito chato, né, para os filhos, mas existe mãe egoísta, existe pai egoísta, em que entre o bem-estar dele e o do filho, né, o filho está feliz, seguir a vida, ser uma pessoa realizada, está nos interesses deles. Né? Eu te criei para você me servir. Eu te criei para você me ser útil. Você tem uma dívida emocional comigo que você precisa pagar. Eu estou aqui para cobrar e para te lembrar. Então, eles não reconhecem a necessidade que os filhos têm emocional, à medida que eles cresceram, de ter independência e ter liberdade. A quarta característica de pais que não soltam seus filhos é que eles aprisionam os filhos de um modo disfarçado. Muitos pais, ao me ouvirem nesse momento, poderão pensar consigo mesmo da seguinte forma: isso não se aplica a mim. Meu filho mora comigo, mas eu não o impeço de ir. Eu o amo intensamente e só quero o seu bem. Por isso que eu lavo as suas roupas, arrumo a sua cama, dou dinheiro quando ele precisa, empresto o carro e ainda ponho gasolina. Isso é amor. E podemos reconhecer, isso é amor, mas às vezes é uma forma inteligente de aprisionar os filhos sem usar uma corrente. Isso é muito profundo, né? Então, às vezes, aquele pai bonzinho que paga tudo, que faz tudo, aquela mãe boazinha que paga tudo, banca tudo, resolve todos os problemas. E
quando se for, não vai ter um outro pai para fazer isso. Não vai ter uma outra mãe para fazer isso. E aí, às vezes, tem um filho de 40 anos, 45, 50, 55, que normalmente, às vezes, é a idade que os nossos pais se vão, há alguns casos que vai mais longe, deixou no mundo uma criança grande, porque tudo fazia, né? Então, mantiveram os filhos acorrentados com uma corrente invisível, em nome do amor. Escute isso. Deixar os filhos dependentes desses cuidados é uma estratégia largamente utilizada por alguns pais que muito sutilmente garantem a sua permanência no ambiente doméstico. E qual é o preço quando isso ocorre? Filhos imaturos, inseguros, ansiosos, incapazes de tomarem as próprias decisões. E a quinta e última característica de pais que não soltam é que são pais obedientes a Deus. Qual foi o texto que nós abrimos o nosso tema de hoje de manhã? Você lembra? Salmo 127, versículo 4. Deus manda os pais soltarem. Então, os pais que não soltam, desobedeceram a quem? Além de prejudicar os filhos. Desobedeceram a Deus. Então, além dessas características anteriores, essas 4 anteriores, é uma questão espiritual. Porque é falta de obediência a Deus, é falta de fé que Deus vai cuidar. Não é? Então, eu lembro que no casamento da Rafa, na hora da bênção do pai, eu falei para o meu genro: olha, tudo que eu fiz até hoje para guardá-la, protegê-la e tal, etc., eu creio que Deus vai te usar para fazer igual ou melhor. Não é? E uma das coisas que nós aprendemos, que Greg New ensina dessa forma, o que é você abençoar alguém? É você liberar aquela pessoa para ela prosperar. Né? Então você libera ela para casar, você libera ela para ser mãe, você libera ela para exercer a sua profissão, a sua atividade neste mundo. Então quando você abençoa, você libera. Né? E no mundo espiritual, escute o que eu vou te falar, o mundo espiritual respeita detalhes. Às vezes nós ignoramos detalhes, porque achamos que detalhes não são relevantes. E o mundo espiritual gosta disso, porque eles não ignoram detalhes. Detalhes fazem uma grande diferença no mundo espiritual. Para abençoar, para liberar, para prosperar, ou para reter, ou para prejudicar. Mas agora vamos ver o outro lado da moeda. Tá? Os filhos adultos que não crescem e preferem ficar na casa dos pais. Quais são as características que poderíamos destacar? Apenas 3. Primeiro, é que são filhos que ficaram olhando para as nuvens e não se prepararam financeiramente para os desafios da vida. Então, hoje nós temos o aumento de custo de vida e os salários muitas vezes são insuficientes, o preço às vezes elevado da moradia, do aluguel. Tudo isso são fatores decisivos. Então, o que acontece? Muitos jovens adultos optam por permanecer com os pais mais tempo para conquistar estabilidade. Outro fator também nos dias de hoje, carreiras mais competitivas. Surgiu uma coisa que há tempos atrás não tinha, empregos temporários, não é? Onde dificultam o jovem adulto tomar essa decisão. Não, eu preciso seguir em frente, meus pais já fizeram o papel deles, agora sou eu e Deus. E isso faz com que haja o receio deles seguirem sozinhos e terem condições de se sustentar, de se manter, de manter a sua nova família, a sua casa. Então, aí é comum que jovens aceitem também estágios, né, contratos temporários, e isso não traz segurança financeira. E isso, às vezes, faz com que os jovens adultos, filhos adultos, decidam permanecer na casa dos pais. O segundo fator é que são filhos, às vezes, falamos de pais egoístas, né? Então, agora, vou dar uma colher de chá para os pais, né? São filhos interesseiros.
não são nada bobos, porque eles não querem perder o conforto e a comodidade. Porque na casa dos pais, né, morando com os pais, o que isso significa? Menos responsabilidades práticas. Não precisa botar o lixo na rua, porque os pais vão fazer. Né? Não precisa botar a roupa para lavar na máquina, nem estender depois que termina o processo, porque os pais vão fazer, porque ele mora com os pais. Né? Não precisa pagar contas, pagar IPTU, pagar taxa de incêndio. Né? Não precisa cozinhar. Quando chega em casa, a mamãe já traz o pratinho, tá? Ou o pai faz o lanche. Então, essa comodidade pode prolongar a permanência. E um exemplo clássico é o filho adulto que, mesmo trabalhando, ele prefere, então, ficar com os pais porque o salário dele é livre. Para ele gastar com viagem, com lazer, com consumo, sem precisar arcar com nenhum custo doméstico. Então, às vezes, há filhos adultos que já têm a sua vida profissional estabelecida, renda própria, não dá um centavo em casa. E sobrecarregar os pais. Alguém está falando, fala Deus, né? Deus está aqui nesse negócio, né? Então, é muito interessante, né? Se ele fosse para um hotel, não ia ser tudo de graça. Então, não é nenhum favor, numa condição dessa, pai, deixa que eu passo a pagar a conta de luz. Porque ele já está treinando para quando ele for ter a sua casa. Não é? Mas como ele não quer sair dessa, né, ele não quer entrar no treinamento. Ele não quer se capacitar para se sentir pronto. Então ele prefere continuar inapto. Né? Tudo meus pais resolvem. Eu trabalho, tenho minha vida, fiz minha faculdade, já estou estabelecido profissionalmente, tenho meu salário, mas é para o meu carro, para a minha gasolina, para minhas roupas, para os passeios, para minhas férias. Né? E meus pais continuam bancando tudo, mesmo morando com eles. Então, são filhos que não querem abrir mão do conforto e da comodidade. E a terceira característica, aí, são filhos que não conseguem se libertar da dependência afetiva que foi estabelecida pelos pais. Tá? Então, às vezes os pais dificultam esse afastamento, criando uma dependência afetiva, fazendo aquelas coisas que vocês já ouviram. Resolve tudo, evita conflitos, se antecipa aos problemas. Então, isso gera um filho, embora que adulto, mas ele sente medo de decepcionar os pais e de enfrentar o sofrimento dos pais pela solidão, se ele resolver tocar a sua vida e sair da casa dos pais. Então, esses filhos que não querem crescer, às vezes nós temos até a realidade de pais que não prendem, mas os filhos não querem crescer, não querem sair do vaso, não querem se tornar uma árvore. Tá? E como que é essa dinâmica desse relacionamento de pais que não soltam, filhos que não crescem? Tá? Eu falei para vocês, né, os 4 tipos de pais: o autoritário, o democrático, o superprotetor e o permissivo. Desses 4 tipos, que geram filhos grandes e imaturos, são esses dois, os pais superprotetores e os permissivos. Qual é a característica desses 2 tipos de criação? No caso dos pais superprotetores, afeta 3 áreas na vida dos filhos. Gera uma dependência emocional, gera uma insegurança crônica e prejudica o desenvolvimento da identidade do filho. Então, se essas 3 coisas, irmãos, vamos parar e pensar. Quando você analisa o mundo, você precisa ter coragem para viver aquilo. Precisa ou não? Sempre foi assim. Né? Você precisa ter coragem para casar, você precisa ter coragem para sair da casa dos pais, falar, não, agora as contas é conosco, é a esposa. Nós é que vamos ter que gerenciar tudo. Nós vamos ter que nos virar com Deus. Né? Então, é preciso ter coragem. Mas o pai superprotetor, a mãe superprotetora, quando os dois vão trazer esse prejuízo para a psique do filho ou da filha, que vai incapacitá-los a ter coragem de dar um passo à frente. Tá?
porque gera dependência emocional, insegurança crônica e prejudica o desenvolvimento da identidade. Então, sem isso, a pessoa se sente incapaz, impotente de prosseguir. É aquela frase que alguns, já falamos, alguns filhos têm, né? Se eu não tiver o apoio dos meus pais, eu não vou conseguir. Se eu não tiver o apoio dos meus pais, eu não vou. O apoio dos pais é importante e às vezes é necessário, mas não pode ser em todas as questões da vida. E qual é a característica dos pais permissivos? Os pais permissivos são aqueles que não estabelecem limites. É aquele tipo de pai e mãe que o filho e filha pode fazer tudo. É a ausência de limite na criação. E essa ausência de limite afeta as crianças, porque não vai ser criança a vida toda em tamanho, um dia vai crescer, vai ser adulto, mas vai afetá-los também em 3 áreas, tá? O estilo permissivo. Primeiro, o filho e a filha criados por pais permissivos, eles não desenvolvem uma coisa importante que é chamada autorregulação. Você aprende a se gerenciar, né? Então, se ele não aprendeu a se gerenciar, para ele aprender a se gerenciar, tinha que ter pai e mãe que botavam limite. Então, ele sabe aonde ele vai e aonde ele não pode ir. Mas, se não foi colocado limite, ele não aprendeu a autorregulação. Segunda coisa, é que ele não tem noção de responsabilidade. Porque se não há limite, não há consequência. Né? Não há nenhum preço a pagar por sair de normas, porque as normas não existem. E terceira consequência é que não tem noção que as suas ações, suas escolhas têm consequências nesta vida. Então, tudo isso gera o quê? A pessoa é incapaz de arcar com as suas decisões e lidar com as suas frustrações. Qual é a consequência para os pais se eles tiverem esse tipo de dinâmica na criação dos filhos, serem super protetores ou permissivos? Primeira coisa que os pais no futuro vão ser pais frustrados, a tendência é essa. Então, tiveram essa atitude para evitar problemas hoje, vão ter problemas amanhã. E por que vão ser pais frustrados? Porque são pais que nunca vão ter aquela sensação gostosa: eu cumpri o meu papel. É os pais que não têm o DEIND. É claro que espiritualmente é pai para toda a vida. Tá? Inclusive tem um curso com esse nome, pais para toda a vida. Mas não pode ser para as outras coisas. Né? Todas as demandas da vida, os filhos casaram, não resolvem nada, tudo é pai, tudo é mãe, né? Para alugar um imóvel, para comprar e vender uma casa, para comprar e vender um carro, para resolver as questões da vida. Então, se tornam pais frustrados, porque eles não têm aquela sensação: nós começamos nós dois, tivemos os filhos, educamos, discipulamos, criamos, soltamos a flecha, agora somos nós dois novamente. Não tem porquê essa questão de início, meio e fim fica fragilizada para os pais. Então, os pais se sentem, entre aspas, presos no papel de eternos provedores e solucionadores. Outra consequência para os pais é que vão se sentir sobrecarregados, porque agora o filho adulto vive nessa comodidade, né, da sombra dos pais, mas isso gera sobrecarga. Por quê? Porque, às vezes, eles querem ser adultos para não se submeter às regras dos pais e da casa. Então, isso gera conflito. Tá? Então, os pais continuam querendo fazer o bem, querendo ajudar, mas aí os pais têm as suas normas, questão de luz chuveiro, outras coisas, mas o filho adulto agora acha que tem o direito de não seguir nada disso. Só que ele está na comodidade e na dependência. Mas ele quer usufruir isso como se ele estivesse pagando e tivesse direito de exigir qualidade do serviço. Então, há discussões em relação aos horários, ele quer ter horário independente, às vezes pai e mãe não quer, que chegue mais tarde, fazendo barulho, que vai acordar, não quer ter nenhuma responsabilidade doméstica, nem ter
gastos compartilhados. E a terceira consequência para os pais é a ansiedade em relação ao medo do futuro dos filhos. Porque os pais começam a ter aquele medo assim, se eu morrer, se nós morrermos, o que vai ser do meu filho? O que vai ser da minha filha? Não é? Não vejo capacidade emocional e psicológica de tocar a sua vida sem a minha presença, sem a minha ajuda, sem o meu apoio. Então, não tem o descanso que deveria ter. E a consequência para os filhos desse tipo de coisas? Os filhos, eles vão se tornar adultos com baixa tolerância à frustração. Então, são adultos com dificuldade de lidar com as adversidades da vida adulta. E aí, por isso, eles preferem ficar na caverna, preferem ficar na comodidade, na proteção do vaso. Né? São filhos com insegurança e ansiedade. Por quê? Porque eles, em tudo, eles precisam, para sobreviver, da ajuda e da validação constante dos pais. Tá? Então, se não tiver os pais, aquela ansiedade, aquele medo. E terceira consequência, são filhos com falta de autonomia, por terem sido poupados da frustração, dos desafios, da responsabilidade, dos limites, etc. Isso prejudicou o amadurecimento emocional do filho e, dessa forma, a pessoa ela é impulsionada pelo medo e pela insegurança e não tem coragem de assumir o controle da própria vida, as próprias responsabilidades, porque aquela relação dos pais com filhos, aquele modo de criar, impediu o desenvolvimento da autoconfiança e da autonomia. E quarta consequência para os filhos é viver a estagnação e a acomodação. E aí é uma coisa que às vezes esses filhos vão ter a depressão. Por quê? Porque eles vão ver às vezes outras pessoas da geração deles que a vida seguiu e a deles estagnou. Então, a amiga casou, a amiga já é mãe, né? o amigo casou, já é pai, está tocando a vida dos outros da sua geração prosseguiu, mas eles percebem, eu não saí do lugar, porque não tinha coragem para nada, né? Não tinha coragem para estudar, não tinha coragem para trabalhar, não tinha coragem para ter iniciativa, para tomar decisões, por causa da baixa autoconfiança, da dificuldade de enfrentar responsabilidades. Então, tem esse sentimento de inadequação quando se compara com os colegas, os irmãos da igreja da mesma geração que conquistaram a sua independência. E isso às vezes acontece na própria família, né? Quando alguns irmãos vão e os outros ficam. E é como se fosse assim, o que foi é culpado do meu insucesso, porque a pessoa não consegue fazer uma leitura pessoal que o verdadeiro culpado foi ela. O outro teve sucesso pelas escolhas que fez, e o outro está tendo insucesso também pelas escolhas que fez. E entendendo isso, então, o nosso objetivo é essa pergunta: como é que os pais e os filhos podem quebrar esse ciclo? Tá? Porque se não é bom nem para os pais e nem para os filhos, nós vimos aí como isso acontece, as consequências, as implicações. A questão importante é, não queremos isso. Então, como agir para que isso não aconteça? Primeira dica para os pais, sugestão, é a seguinte: aprenda que dar suporte é diferente de resolver os problemas. Então, para filhos adultos, pai e mãe dá suporte, né? Não vai resolver o problema. Vai tirar carteira de habilitação. Só vai se a mamãe for levar no Detran? Só vai se o papai for levar no Detran? Não é adulto para ir sozinho, mas é adulto para dirigir? Entende que às vezes, nós não nos analisamos para ver, às vezes, as incoerências das nossas próprias escolhas e atitudes, né? E aí depois, vai renovar a mesma coisa, né? Não estou dizendo que seja errado, o que é errado é dependência, os irmãos estão entendendo? Está chovendo, pai e mãe estão em casa, tem um carro, o filho não tem, vai renovar
levar a carteira? Pai, dá para me levar? Claro, isso aí não é errado. Tá? Nós estamos falando dos extremos, tá? No equilíbrio a sabedoria, dos extremos. Então, tem pai e mãe que não sabem essa diferença. Dar suporte é uma coisa, resolver os problemas é outra. Quando dá suporte ao filho que casou, à filha que casou, tá? É uma coisa. Agora, ficar resolvendo os problemas do condomínio para eles, ficar resolvendo tudo, então é uma outra situação que já passou. Tá? E a sugestão para os filhos, para quebrar esse ciclo. Os filhos têm que querer assumir responsabilidades. Tá? Os filhos precisam saber, olha, se eu assumo responsabilidade, estou sujeito a erros. Assuma a responsabilidade dos meus erros. Né? Meus pais não acertaram em tudo, quando fizeram as suas escolhas, tomaram suas decisões, e eles prosseguiram. Então você se permitir, tá? Mas você precisa querer, porque é uma tentação hoje, né? Ficar na casa dos pais, por causa daquelas coisas que nós já falamos antes. Então, há uma tentação de acomodação, mas isso vai gerar estagnação. Então, como é que nós podemos concluir o que nós temos falado hoje de manhã sobre pais que não soltam e filhos que não crescem? A primeira coisa é a maneira como os pais criam os filhos deixam marcas profundas. Se eu fosse você, eu anotava essa frase. Tá? A maneira como os pais criam os filhos deixam marcas profundas. Então, nós tivemos aqui, irmãos, o curso Paz para Toda a Vida, não lembro se 2017, 2018. Irmãos, Paulo e Rosane, na ocasião, eles podemos a aula. E eu não fiz a maneira dele. Isso. Paulo e Rosane também são habilitados, já deram aula para várias turmas. Mas, irmãos, isso é um curso que se anunciasse no domingo na igreja. No domingo à noite deveria ter acabado as discussões. Esse é um curso que os jovens aqui que estão namorados, noivos, antes de ter filho, deveriam ter que fazer o curso. Porque erros dos pais, às vezes, começam na gestação. Então, assim, nós pensamos em ganhar dinheiro, nós pensamos em outras coisas, mas nós não nos preocupamos com a vida que Deus vai colocar sobre a nossa administração. Não fazemos investimento. Graças a Deus, na atmosfera da igreja, existem recursos. E principalmente aqui na nossa igreja. Mas a questão é que nós não somos sedentos de aproveitar esses recursos. Começou agora o curso ano, né? Mais uma turma, graças a Deus. Temos acho que 2 casais aqui da igreja, né? Todos daqui da igreja. Então, graças a Deus, né? Por isso. Por quê? Porque lá fora ninguém pensa em se preparar para casar, já vai casa. E o curso ano é você se preparar para casar. Mas às vezes você fica pelo caminho, né, no curso, né? Então isso aconteceu com o Azar. Ele veio fazer o curso ano aqui na igreja, estava noivo, né? Mas é bênção, porque esse é o problema lá na frente. Né? No momento ele sofreu bastante, você entender, mas sem o curso ano não tinha vivido a vida dele. Né? Então foi um problema, foi doloroso o problema naquele momento, mas para ver uma bênção maior depois. Você vivia a bênção maior, né? Você foi a bênção maior. Aquela dor foi livramento, não foi castigo de Deus. Foi livramento. Foi livramento mesmo. Foi livramento, entendeu? Mas Deus deixou até aquela dor para não ter uma dor maior depois. Então, irmãos, às vezes nós precisamos assim, fazer esse raciocínio. Para que esses cursos? É para edificar a família. O curso do currículo do homem ao máximo é para edificar o homem. O currículo da mulher única, para edificar a mulher. Né? Os cursos de paternidade, eu não sei, acho que parece que saiu de linha, mas tinha um curso Alcançando o Coração dos Adolescentes. Ainda tem, né? Saiu de linha é o IES. IES, que era o Guia de Carreiras para ajudar pais e filhos a escolherem a futura profissão. Gente, que riqueza! E às vezes a gente está numa igreja e a gente não está nem aí. Não, o que me interessa é só culto. E se der eu vou, se não der eu não vou. Não estou nem aí para as consequências das minhas escolhas, para as perdas das oportunidades, entendeu? Então faça essa releitura, né?
irmãos, enquanto nós estivermos aqui, nós devemos crescer, amém? Crescer internamente, crescer espiritualmente, amadurecer, não cometer os erros do passado. Às vezes, nós cometemos erros do passado porque nossos pais não tiveram a oportunidade de aprender o certo e não nos passaram o certo. Mas agora, se eu tenho oportunidade, eu e meu cônjuge devemos falar assim, isso aqui encerra na nossa família aqui. Isso vem nos acompanhando de geração em geração. A nossa geração é a última, daqui para frente é diferente. Amém, irmãos? Então, ter esse objetivo. Então, a maneira que os pais criam os filhos deixam marcas profundas. E uma segunda, continuando aí essa conclusão, olha que coisa interessante. Eu também, se fosse você, anotava, eu gostei muito dessas duas frases. Amar é ensinar a caminhar para não ter que carregar no colo a vida toda. Então, tem um tempo de ser carregado no colo, mas não é para a vida toda. Tá? Lembra da analogia do bonsai? Tá? O vaso, um período temporário. E a segunda frase, muito importante, é preciso amar muito para deixar ir do filho. Tá? Então, dói, não é fácil deixar ir. Né? Hoje também os pais vivem uma realidade, né, que há décadas atrás isso não era tão comum. Os filhos vão trabalhar em multinacionais, às vezes vão para outra nação, né? E vão para muito longe. Então é necessário amar muito, os pais amarem muito nos dias de hoje, para, por exemplo, situações como essa, não ficar sobrecarregando emocionalmente o filho e a filha que vai. E o que vai ser de nós? São pai e mãe emocionalmente carentes. O que vai ser de nós, minha filha, que você vai casar, você vai para outro estado, você vai para outro país? São pais carentes emotivamente, né? Emocionalmente. Então, pais que estão pensando só nas suas necessidades, no benefício próprio, e não pensam no bem-estar dos filhos. Então, vamos orar? Isso aí, tá? Então, que bom que aquele meninão ali e aqueles pais ali ouviram o pastor Luiz falar e resolveram orar. Nós temos que romper esse ciclo. Vamos ter? Vamos orar? À noite, então, é a última mensagem do mês de maio, tá? São 31. O pastor Marcelo vai falar sobre pais e filhos no modelo bíblico no mundo sem referência. Não é isso, pastor Marcelo? A mensagem está no forno, né? Está quentinho. Vamos orar? Você veio de um lado com essas características que você viu hoje, de pais super protetores, permissivos. Tá? Então você sabe bem como isso trouxe segurança para você. Tá? Mas talvez, escute isso antes de você orar. Talvez você veio de um lar de pais autoritários e você se tornou uma mãe permissiva e um pai permissivo. Porque como você não tinha direito de dar um pio, escolher nada, você pensou assim, agora com meu filho e com a minha filha, ele vai escolher tudo, até a roupa que veste. Aí tem pai e mãe que vai no shopping com uma criança de 3 anos e quem escolhe a roupa que vai comprar é a criança, não é os pais. O direito dos pais é pagar, mas não é de escolher. Né? Então, às vezes acontece isso também. Nós tivemos uma criação, nós condenamos aquele estilo e nós achamos que o bom é ir para o outro extremo. Tá? Escute isso. Nos extremos está o perigo. No equilíbrio e a segurança. Então, você não resolve as coisas analisando como foi seu pai e sua mãe e falar assim, vai ser tudo ao contrário. Certamente você vai cometer outros erros que eles não cometeram. Então, o ideal é o equilíbrio. Tá? Impor limites, estabelecer responsabilidade, mas ser pai e mãe presente, pai e mãe que abraça, pai e mãe que ora junto, pai e mãe que socorre quando o filho
está angustiado, tirar dúvidas espirituais, mas pai e mãe que é pai e mãe, e não é coleguinha dos filhos. Ele é pai e ela é mãe. Amém? Vamos orar? Comece a orar sobre o que você aprendeu, sobre pais que não soltam e filhos que não crescem. Talvez haja alguém na sua família, você não viveu isso. Você tem um primo que é um adulto criança, você tem um sobrinho que é um adulto criança. Hoje de manhã você entendeu que isso não é por acaso, isso não é genético. Isso é fruto de relacionamento parental, do estilo de criação que essa pessoa recebeu. Ela é uma vítima, mas os pais vão se tornar uma vítima daquilo também que fizeram, que não deveriam ter feito. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por esse mês de maio. É muito bom, Senhor, pelo menos um mês do ano, nós pensarmos em família, nós falarmos sobre família, porque depois de Jesus é o bem maior que nós temos, é a nossa família. E o diabo quer que nós sejamos ignorantes, que nós não venhamos conhecer princípios saudáveis que devem reger a família. E às vezes nós achamos que, em termos de família, de criação de filhos, basta as boas intenções. E que se eu tiver um bom coração e tiver uma boa intenção, isso me garante que eu estou certo. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Podemos, bem intencionados, estarmos causando um grande prejuízo. Por isso, Senhor, ajuda a cada um de nós nesta manhã. Nenhum de nós chegou aqui por acaso. O Senhor sabe, meu Deus, cada um que está aqui, que é um adulto, o tipo de pai que teve, o tipo de mãe que teve. Às vezes, houve uma mescla, um pai autoritário que tudo proibia, e uma mãe permissiva, que tudo deixava. E então o pai falava para não fazer, a mãe liberava para fazer, os filhos cresceram nessa insegurança e infelizes por verem depois os pais discutirem por causa deles. Ajuda, Senhor, a cada casal da nossa igreja, cada família da nossa igreja, o relacionamento conjugal, o relacionamento parental. Ajuda-nos, porque nós queremos que o nosso lar seja um lar em que os princípios do reino de Deus possam governar o nosso coração e as nossas atitudes e escolhas. É a nossa oração em nome de Jesus, dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, que a graça salvadora, libertadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, não somente hoje, não apenas agora, mas desde agora e para todo sempre. A igreja diz: amém. Amém. Graças a Deus.